Senhores, estamos entrando em outubro, um mês que promete ser muito importante, muito agitado para o mercado cripto. Muita coisa para acontecer, muito catalisador para ser decidido, que promete trazer muita volatilidade para o mercado. E a gente sabe que nesses momentos de decisão, nesses momentos de virada, nesses momentos de alta volatilidade, é quando o investidor acaba deixando muito dinheiro na mesa, seja perdendo, seja deixando de ganhar. Então é muito importante entender tudo o que está acontecendo e, claro, ter uma estratégia definida para cada um dos cenários possíveis. É tudo isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. O vídeo que você precisa assistir para começar o mês de outubro preparado dentro dos seus investimentos no mercado cripto e conseguir, claro, investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sente que precisa que eu te ajude de alguma forma, considere se inscrever aqui enquanto roda a vinheta. Turma, falando em ajudar e preparar a carteira nesse momento de alta volatilidade, venho aqui lembrar que eu sigo fazendo a consultoria gratuita no meu WhatsApp. Se você tem alguma dúvida em relação à sua carteira, seus investimentos em cripto, ou quer só apenas conversar comigo no WhatsApp, primeiro link aqui na descrição. Você cai para esse formulário que você preenche em menos de 2 minutos, em que eu vou pegar ali, obviamente, os dados de contato seu, então vou pegar seu e-mail, seu telefone para conseguir entrar em contato com você. Você preenche a sua carteira, como é que está a sua carteira cripto, como é que estão as suas alocações e deixa suas dúvidas em relação ao mercado. Eu te retorno ali em no máximo 2 semanas com uma análise completa da sua carteira e respondo às suas dúvidas. Tudo de forma gratuita e no seu WhatsApp. Isso é eu mesmo que respondo, tá? Esses dias até uma pessoa brigou comigo, falou lá, não é possível que você vai fazer isso daqui de graça, você vai me cobrar alguma coisa. Eu falei, ué, não vou cobrar, tá aqui a análise, não tô te cobrando alguma coisa. Você tem mais alguma dúvida? Não, vou até te bloquear, ninguém trabalha de graça. Então, brincadeiras à parte, pessoal, é realmente uma ação que eu faço junto com o meu time para ajudar um maior número de pessoas possíveis aqui dentro desse mercado e, claro, te ajudar a posicionar bem a sua carteira nesse momento que é um divisor de águas do ciclo e que pode fazer você ganhar muito dinheiro ou, infelizmente, perder muito dinheiro. Primeiro link da descrição, te espero lá. Mas chega de enrolação, vamos falar do que a gente gosta, vamos falar de cripto. E para falar de outubro, eu queria dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre o Bitcoin nesse ciclo, né? E como esse vem sendo um ciclo muito diferente, vem sendo um ciclo de, como todos os ciclos, de altos e baixos, mas um ciclo menos volátil, um ciclo um pouquinho mais moroso, um pouquinho mais demorado do que os ciclos anteriores, em que o Bitcoin passa por alguns períodos de alta e alguns períodos de lateralização e baixa, muito pautado pela macroeconomia. Um ciclo do Bitcoin se tornando cada vez mais um ativo, um investimento macroeconômico globalizado, muito correlacionado com a economia global, à medida que os investidores vão entendendo o papel do Bitcoin como uma reserva de valor digital, o papel do Bitcoin dentro da economia mundial. E claro, do Bitcoin e de cripto, cada vez mais começando a existir essa descorrelação entre esses dois. E qual que será que é esse próximo passo do mercado? Porque a gente viu alguns movimentos de alta, na verdade 3 movimentos fortes de alta do Bitcoin até agora nesse ciclo e 2 movimentos de lateralização e queda, movimentos longos de lateralização e queda do Bitcoin e do mercado cripto. Os 3 movimentos de alta foram marcados, primeiro, pelo catalisador interno do mercado, o lançamento dos ETFs de Bitcoin, que destravaram uma entrada de capital muito grande para o Bitcoin, e depois o início dos cortes de juros, mais a vitória do Trump no final do ano de 2024, e agora a volta dos cortes de juros nos Estados Unidos, a expectativa de um ciclo longo de cortes de juros, ocasionando esse terceiro, na verdade, movimento de alta do mercado. Porém, os 2 movimentos que causaram uma correção mais prolongada do mercado cripto foram movimentos de quebra de expectativa, frustração em relação à possibilidade de um ciclo positivo macroeconômico para cripto. Primeiro, uma quebra de expectativa em relação a cortes de juros que o mercado imaginava que iria acontecer ali no começo do ano de 2024, não aconteceu, e depois o tarifaço, a implementação das tarifas que
trouxeram esse medo de aumento de inflação nos Estados Unidos e novamente causaram a pausa do corte de juros por parte do Fed. Então, tanto os movimentos de alta quanto os movimentos de baixa, muito correlacionados com alguns catalisadores, claro, internos ao mercado cripto, ETFs, vitória do Trump com melhoria regulatória, mas principalmente aos catalisadores macroeconômicos. E agora a gente tem essa próxima fase do mercado, que eu diria que é essa fase até o final do ano. Imagino que o mercado todo está imaginando o que vai acontecer nesse último trimestre do mercado cripto. Um último trimestre que é historicamente muito positivo. Outubro e novembro, historicamente, são os melhores meses da história do mercado cripto, da história do Bitcoin. Então, obviamente, a gente tem até o apelido, né, de Uptober. Em inglês não é o outubro, é o Uptober, que é o outubro da subida, da alta. Né, um trocadilho que o mercado faz sobre o mês de outubro do Bitcoin, da mesma forma que diziam que setembro é sempre um mês negativo, então o Bitcoin vai ter um mês ruim em setembro, e no final do dia o Bitcoin está fechando aí setembro positivo, ao menos que passe por uma correção ao longo desses próximos dias. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 29 de setembro. De qualquer forma, uma expectativa muito grande sobre o que vai acontecer com o mercado em outubro e se realmente ele pode ser um mês muito positivo. Eu sigo muito positivo, muito construtivo para esse último trimestre de cripto. Por que eu digo isso? Qual que é o cenário perfeito que a gente quer ver para o mercado, para o Bitcoin, para as criptos subirem nesses próximos meses? É um cenário macroeconômico de inflação em queda nos Estados Unidos e a economia desacelerando, taxa de desemprego subindo, o consumo das famílias diminuindo, um cenário quase que de desaceleração ou crise econômica nos Estados Unidos. Por que crise econômica é bom para cripto? Porque isso desencadeia, isso faz com que o Fed injete liquidez, faça incentivos econômicos, seja por corte de juros, seja por impressão de capital, que é outra ferramenta de incentivo econômico. De qualquer forma, o que nós queremos observar como investidores cripto é justamente esse ciclo de incentivos econômicos que causaria um movimento positivo tanto no Bitcoin quanto em ativos de risco, ou seja, altcoins. Historicamente, o mercado cripto é muito correlacionado a isso e é exatamente esse cenário que a gente quer ver para destravar a próxima pernada, o próximo movimento de alta do mercado. E nós tivemos, como esse próprio gráfico mostra, desde a metade do ano agora de 2025, uma criação de expectativa de que esse cenário perfeito estava se formando. E a gente teve, de fato, o início dos cortes de juros, na verdade a volta, né? Tiveram cortes de juros em novembro de 2024, a volta dos cortes de juros agora, justamente por conta desse cenário positivo começar a ser formado, marcado principalmente por dados mostrando uma desaceleração da economia americana. Porém, ao longo dessa última semana, a gente começou a ver o aumento de uma preocupação, a volta da preocupação do mercado e a volta do risco desse quadro amarelo aqui ser um novo período de queda e lateralização por conta de frustração com cortes de juros. Gabriel, o que você está querendo dizer? Nessa última semana foram divulgados dados econômicos fortes nos Estados Unidos. O que isso significa? Dados que mostram que a economia americana, que todo mundo falava está desacelerando, o consumo está caindo, o mercado de trabalho está enfraquecendo, muita taxa de desemprego, menos pessoas sendo contratadas, inflação ainda está alta, mas pode ser que caia. Todo esse cenário de desaceleração econômica que estava se formando, vieram dados contrariando esse cenário de desaceleração. Os principais dados foram relacionados a uma correção no último dado de PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, uma correção para cima. O dado que havia sido divulgado anteriormente foi corrigido, mostrando que a economia americana cresceu muito mais do que o esperado. E os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que são aqueles pedidos que o trabalhador faz antes de ficar desempregado, faz o pedido ali para o seguro-desemprego, para aquela garantia a partir do momento que ele fica desempregado. Esses dados também vieram abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava que mais pessoas ficassem desempregadas, ou seja, talvez o mercado de trabalho, a economia não esteja tão enfraquecida assim, está crescendo mais do que esperado, as pessoas não estão tão desempregadas assim. Opa, se a economia está bem, o Fed não precisa cortar os juros. E a inflação, no final da semana, o indicador mais importante da semana passada,
passada, veio em linha com o que o mercado esperava. Isso trouxe um alívio, né? O Bitcoin, que tinha corrigido, caído abaixo dos $110.000, chegou a se recuperar, e agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já está operando ali na casa dos $113.000, $114.000. Se essa inflação viesse muito alta, seria um caos generalizado no mercado e a gente viveria um péssimo final de semana, porque mostraria que não tem como o Fed cortar juros. Muito provavelmente ele não vai cortar os juros, porque o próprio Powell falou: eu serei muito cauteloso com o ciclo de corte de juros. Eu não vou sair daí cortando juros que nem maluco, porque qualquer caminho que eu escolher a partir de agora tem um risco. Se eu cortar muito juros muito rápido, a inflação corre risco de subir muito. Se eu não cortar, corre risco do desemprego subir muito rápido. Então eu vou observar cada indicador minuciosamente para entender de fato a situação da economia americana e a necessidade que os Estados Unidos têm de corte de juros. E aí, quando corta em um mês e nas semanas seguintes os dados macroeconômicos apresentam um cenário melhor do que o esperado, o mercado olha para isso e fala: opa, talvez eles estejam analisando isso e não vão cortar juros na próxima reunião. Hoje, o que o mercado precifica? O que o mercado aposta? Em 2 cortes de juros. Um em outubro, a gente tem uma reunião agora no mês de outubro, na verdade há 30 dias, né, há um mês daqui, no dia 29 de outubro, um corte em outubro e um corte em dezembro. E aqui, sendo extremamente sincero em relação à minha visualização, como o mercado vem reagindo aos dados macroeconômicos, ao que foi a volatilidade do mercado cripto na semana passada. Primeiro, os dados macroeconômicos que forem divulgados a partir de agora, os que forem divulgados ao longo dessas próximas semanas, eles trarão muita volatilidade para o mercado. O mercado vai olhar para cada um deles com uma lupa e tentar ao máximo entender quantos cortes nós teremos ao longo de 2025. Segundo, ainda assim, considero o cenário, assim como o mercado precifica, né? O mercado precifica 90% de probabilidade de corte de juros em outubro, tá? Porque por mais que os dados macroeconômicos tenham vindo fortes, a inflação, de certa forma, está controlada. Acho que o maior risco era a inflação voltar a subir, mas a gente consegue ver que a inflação ela está estabilizada. Esse gráfico aqui ele traz uma visualização muito legal em relação a isso. Como há um ano a inflação não sai dessa faixa de 2 a 3%, e o Fed já se mostrou disposto a suportar a inflação um pouco acima da meta. A meta é abaixo de 2%, nesse momento a inflação está acima, mas o Fed já se mostrou ok para suportar desde que a inflação não volte a acelerar, e não é o que está acontecendo. Então, considerando todo esse cenário e a preocupação que o Fed vem mostrando, que o Powell vem mostrando em relação aos dados de mercado de trabalho, eu considero muito improvável que a gente não tenha 2 cortes de juros até o final do ano. É o cenário base, o mercado amplamente aposta nisso, 70% de probabilidade de ter 2 cortes de juros, 90% de probabilidade de ter pelo menos um corte de juros. E caso isso se comprove, caso isso de fato se realize, deixe de ser uma projeção e se torne uma realidade, aí a expectativa do mercado será cumprida. E aí nós veremos a construção gradual de otimismo à medida que essas coisas forem acontecendo e que, como eu falei, essa expectativa se torne uma realidade. Essa semana vai ser uma semana importantíssima, uma das semanas mais agitadas do ano. A gente já vai começar outubro com o pé na porta. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo na terça-feira, já teremos a divulgação do JOLTS, tá? Que é um dado de oferta de empregos, número de vagas de emprego abertas. Se você quiser saber uma atualização do JOLTS, se você quiser saber se esse número veio bom, veio ruim, eu sempre atualizo meus alunos, mas eu sempre dou uma pincelada também lá no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, porque lá eu consigo postar as coisas mais rápidos. Mas além do JOLTS, a gente tem variação de empregos privados, ADP, PMI industrial, pedidos iniciais de seguro-desemprego, é um dado semanal, e por fim, na sexta-feira, relatório de emprego com a taxa de desemprego sendo divulgada. Então, todos os dias dessa semana, nós teremos a divulgação de indicadores em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, que o Powell já falou. Esse, para mim, é a minha maior preocupação. Esse, para mim, é o meu maior risco. Não podemos deixar a taxa de desemprego subir. E se eu ver que a taxa de desemprego está subindo, eu vou cortar juros. Então, quando a gente olhar o conjunto de dados que vai ser divulgado ao longo dessa semana,
a gente vai conseguir ter um termômetro muito mais claro de como está o mercado de trabalho americano. Se todos esses dados mostrarem um mercado de trabalho muito forte, ou seja, inflação caindo, vagas de emprego sendo abertas e de fato uma economia que não está mostrando estar em estágio de desaceleração, mas sim estar muito mais em um estágio de estagnação, a probabilidade de corte de juros começa a cair e o mercado tende a passar por uma correção, tende a ler esses números de forma negativa. E o inverso é verdadeiro também. Esses são os principais pontos para a gente observar no mercado cripto em outubro de um ponto de vista macroeconômico. Esses indicadores vão trazer bastante volatilidade, embora eu continue acreditando que teremos um cenário para 2 cortes de juros e qualquer correção de curto prazo é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade de posicionamento de compra. Na última sexta-feira nós tivemos uma correção com o Bitcoin buscando ali 107, 108 mil dólares, Ether abaixo de 4 mil dólares, Solana abaixo de 200 dólares e dentro das carteiras dos meus clientes, dos meus alunos, nós fizemos diversas movimentações, nós fizemos diversas compras, entendendo que nós estávamos em uma janela de oportunidade, em uma janela de compra. É assim que a gente se posiciona no mercado. Se posiciona quando o mercado corrige e abre oportunidades para a gente no curto prazo para capturar uma alta maior no longo prazo. Mas para não falar só de macro, existem outros catalisadores interessantes. Outubro pode ser o grande mês dos ETFs cripto. Nessa semana, a gente já começa a bater os prazos de lançamento dos primeiros ETFs de altcoins. Tirando o Bitcoin e Ethereum, que já possuem seus ETFs aprovados, e a Grayscale, que teve a aprovação, Grayscale, Bitwise, Hashdex, que tiveram a aprovação de ETFs que são cestas de criptoativos, vários criptoativos juntos. Nessa semana, no dia 2, a gente tem o prazo limite para aprovação dos ETFs de Litecoin. No dia 10, ETFs de Solana. E no dia 17, ETFs de XRP. Então, a gente pode ver em outubro um crescimento do número de ETFs de cripto. E trazendo esse catalisador, trazendo essa destrava para altcoins. Aqui, pessoal, é praticamente certo, tá? Os grandes especialistas que cobrem ETFs e são insiders, estão dentro das discussões dessas empresas com a SEC, falam que, cara, é praticamente certeza, 99% de certeza que esses ETFs serão aprovados e estarão listados nas corretoras dos Estados Unidos ao longo dos próximos dias. Então, muito provavelmente, a partir do dia 10 de outubro, a gente deve ter aí um ETF de Solana rodando, a partir do dia 2, um ETF de Litecoin, e vai ser muito curioso observar qual vai ser a demanda por esses ETFs. Porque quando a gente viu o lançamento dos ETFs de Bitcoin, foi uma destrava muito importante, um catalisador muito importante para o Bitcoin no curto prazo. O Bitcoin explodiu quando lançaram os ETFs, foi o primeiro grande rally de preço desse ciclo. O Ether não. O Ether desabou, não tinha tanta pressão compradora pelo Ether. Porém, os ETFs foram a principal porta de entrada para o último rally de preço que o Ether passou e buscou os 5 mil dólares. Então, a última grande alta do Ether veio muito por conta desse capital institucional comprando ETFs. Como é que vai ser agora para essas altcoins? Será que nós teremos demanda? Será que nós teremos um grande rally de preço em torno da Solana? Sem dúvida a gente vai ter um efeito novidade, a gente vai ter um barulho em torno do mercado cripto que pode sim ser muito positivo. E claro, a gente sabe que se tiver corte de juros, se o mercado ficar mais animado, é muito importante para uma cripto ter um ETF. Vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que eu fiz falando sobre a alt season institucional, que é como o capital institucional está alavancando o preço de algumas altcoins. Isso aconteceu com a Solana, com a Hyperliquid, com outros ativos dentro do mercado, o Ether principalmente. Então, resumindo tudo que a gente conversou aqui em cenários para os próximos meses e principalmente na estratégia que a gente vai manter dentro da nossa carteira, cenário bom para 2025, para esse último trimestre. É um cenário de corte de juros, principalmente, tá? Não tem muito segredo, é um catalisador muito importante para o mercado. A gente viu como o mercado reagiu nesses últimos meses com essa expectativa de voltar os cortes de juros. É um cenário de inflação controlada nos Estados Unidos, a inflação não pode voltar a subir, não precisa necessariamente cair, ela só não pode voltar a subir. E desemprego se manter em alta, mercado de trabalho se manter desaquecido, se manter enfraquecido. Aí é um cenário em que o Fed vai fazer de tudo para voltar a aquecer o mercado de trabalho, a não deixar a taxa de desemprego nos Estados Unidos subir. Isso é ótimo, isso vai impulsionar muito o mercado.
O cenário ruim é um cenário da inflação também continuar em alta, ou acelerar ou se manter estagnada, mas o desemprego em queda, ou seja, o mercado de trabalho americano mostrar sinais de recuperação. A economia americana mostrar que está bem, e aí o Fed olhar e falar: não preciso cortar tanto o corte de juros, cortar tanto os juros assim. E aí a gente pode ter um cenário sem corte de juros em outubro, sem corte de juros em dezembro. Esse cenário vai ser um pouco caótico se acontecer, porque muito investidor que acredita em ciclo de 4 anos vai começar a falar que a gente já atingiu o topo do ciclo e que não existe a chance do Bitcoin subir em 2026 e todo mundo vai começar, muito provavelmente, a vender cripto muito cedo, muito antes do topo, porque se a gente não tiver corte de juros ao longo dos próximos meses, pode ser um cenário muito parecido com o cenário que vem se repetindo ao longo dos últimos 2 anos. Corta um pouquinho os juros, pausa, depois corta de novo. E aí pode ser que a gente entre em uma correção, uma lateralização de 2, 3 meses, para depois o mercado voltar a se recuperar, quando aí sim os cortes de juros voltarem. É um cenário bem, nos Estados Unidos eles chamam de tricky, né? Um cenário bem pegadinha, um cenário bem de armadilha, porque o mercado cripto normalmente não, historicamente não viveu um cenário macroeconômico como a gente está vivendo agora. Era sempre taxas de juros lá embaixo, liquidez. Os últimos ciclos eles foram muito intensos do ponto de vista de incentivos econômicos para que os ciclos fossem muito barulhentos e sempre muita coisa acontecendo em cripto. Esse é um ciclo de um mercado mais maduro, de um mercado passando por outro momento e de uma economia mundial passando por um momento de transição que a gente não está tão acostumado. Então é normal que todo mundo esteja confuso e que a gente sempre fique tentando aqui, na corda bamba, olhar para todos os cenários e se posicionar da melhor forma possível. Ah, Gabriel, o mercado morreu. Porra, Bitcoin fez 6 vezes nos últimos 3 anos. Se isso é morrer para você, eu acho que você está investindo em cripto do jeito errado. E por fim, 2 gráficos aqui muito importantes para a gente comentar sobre o momento que o mercado está vivendo. Volatilidade do Bitcoin, tá? Volatilidade 90 dias que chama, que é quando você pega a volatilidade do último trimestre. Menor desde 2016, o Bitcoin ele está nessa zona de lateralização há muito tempo, tá? Nessa faixa entre 110, 108 e 120 e poucos mil dólares, né? Vou colocar aqui 110 e 120 arredondando para ficar mais simples a análise. O Bitcoin está nessa faixa faz muito tempo. E normalmente o Bitcoin não fica tão pouco volátil assim por muito tempo. Esse gráfico mostra muita coisa, tá? É a menor volatilidade desde 2026. Óbvio, esse gráfico mostra como a tendência da volatilidade do Bitcoin é diminuir, mas normalmente esses momentos de baixa volatilidade vêm seguidos por um movimento de alta volatilidade, seja para cima, seja para baixo. Eu espero que seja para cima e eu também acredito que a maior probabilidade é de que seja para cima. E sobre o momento atual, especificamente desse curto prazo, a gente está com o mercado, o índice de medo e ganância, mostrando ainda um mercado medroso, ainda um mercado que não está ganancioso. Para quem aproveitou, quando esse índice ali bateu 37, 30 e alguma coisa, na sexta-feira, fez ótimas compras. Comprou Bitcoin, comprou Ethereum, comprou Solana. E são ativos, comprou Bitcoin, comprou Ethereum, comprou Solana, em uma janela que eu entendo que é uma janela de oportunidade. Sempre falo do DCA de compra, eu separo o meu caixa em fases, em partes, que eu vou alocando de acordo com quedas com o preço do Bitcoin e vou me direcionando com base em indicadores. É assim que eu faço as recomendações de compra e venda para os meus clientes. E nós usamos parte do nosso caixa, parte do nosso capital, para fazer compras na sexta-feira, nessa última correção. Caso o mercado continue corrigindo, se saírem indicadores macroeconômicos ruins ao longo da semana, continuarei utilizando parte do caixa para realizar compras, porque eu acredito que o ciclo não acabou e o Bitcoin vai renovar novas máximas. Eu sempre quero capturar essa alta, esses movimentos no longo prazo. Então, para a gente encerrar aqui, a estratégia ideal para agora: não estar 100% alocado, ter um caixa para possíveis correções do curto prazo. Como eu falei, a volatilidade vai vir em algum momento e ela pode ser uma volatilidade ruim. Se vier uma volatilidade ruim, eu entendo que é muito mais uma volatilidade ruim de curto prazo, tá? Para uma recuperação maior no longo prazo. Acredito que essa é a maior probabilidade caso a gente não tenha uma mudança estrutural do cenário, tá bom? A alta de cripto continuará sendo selecionada, a cripto continua vivendo um ciclo muito selecionado e vai continuar sendo assim. Foque em boas criptos, em bons ativos. Se você tem uma altcoin na sua carteira que está apanhando há muito tempo, revise.
revise se faz sentido manter, discuta, procure estudar sobre aquele ativo. Se você não tem tempo, hábil, não tem expertise, conte com a ajuda de um profissional. Primeiro link na descrição, coloca a sua carteira, eu vou dar uma opinião sobre as criptos que estão na sua carteira, vou te ajudar nisso. Não hesite em realizar lucro, mercado de alta é para realizar lucro, para ir aumentando o seu percentual em caixa, porque senão você vai viver a mesma coisa que foi dezembro de 2024, ver todas as suas criptos subirem, ver sua carteira multiplicando por 3 e depois tudo caindo 80% e você se querendo se afogar de tanto que você deixou dinheiro na mesa. O mercado vai continuar sendo assim, vai continuar tendo esses momentos de euforia e os momentos de extremo medo, e não se prenda a padrões do passado. Não se prenda tanto nessa ideia de que outubro e novembro são meses extremamente positivos, que o topo do mercado é logo ali, e o ciclo diz que isso. A gente tem que continuar observando as mudanças de maré de cripto e ajustando as velas do nosso barco de acordo a isso, beleza? Se precisarem de ajuda, estarei sempre por aqui. Primeiro link na descrição, você entra em contato comigo no WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, likezinho e inscrição aqui para continuar acompanhando os meus vídeos sempre que eles saem. É muito importante receber as análises no momento que elas saem, porque pode ter algum dado muito importante que muda de um dia para o outro. O mercado é dinâmico, o mercado é super doido. E claro, deixo o convite para você comentar aqui embaixo. Eu sempre respondo todos os comentários, sempre converso com vocês. Eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto e sobre a sua visão para o mês de outubro do mercado cripto. Vai ser um mês divertido. Bora pra cima. Te vejo no próximo vídeo.